Ora, nós estamos a falar sobre o descanso em Jesus, portanto, começámos a semana passada com o Daniel a falar na queda, não é? E o que é que significa o descanso em Jesus. E hoje vamos falar no tempo de Cristo. Cristo, o que é que ele fala sobre o descanso em Jesus. E eu gosto, antes de mais, também agradecer ao pastor Ricardo a oportunidade também de poder ministrar e poder também expor aquilo que Deus colocou no meu coração e também à direção da igreja. Muito obrigado também. E que Deus me use para falar aquilo que o vosso coração e o meu, principalmente, também precisa no dia de hoje. Porque vivemos tempos agitados, vivemos tempos rápidos, com um ritmo rápido, por isso nunca se falou tanto em depressão e burnout, não é? Inclusivamente o governo lançou bolsas inclusivamente para os universitários em que podem ter acesso gratuito a consultas de psicologia. Portanto, nota-se que realmente a cabeça anda a fritar, não é? E a gente pensa que é só a cabeça, mas não, é mais que a cabeça. É o ser humano como o seu todo, as emoções, a parte somática, a parte mental, a parte psicológica. E então, todos os dias, eu durmo com o inimigo. Sabiam disto? E não é a Patrícia. É eu mesmo. Portanto, eu durmo comigo mesmo. Eu durmo com o inimigo porque o bem que eu quero fazer às vezes não faço. Há coisas aqui que me puxam. Quero orar, luto contra a oração. Portanto, o meu homem natural é um desespero às vezes. Ainda bem que isto é só comigo. Portanto, eu realmente tenho estas lutas diárias. Então eu gosto da frase que é: como é que podemos dar bons dias a nós mesmos? É capaz de ser uma boa proposta. Como dar bons dias a nós mesmos? Então, eu vou pedir para o Paulo lançar o primeiro slide com o gráfico que eu preparei sobre o que é o bem-estar. Isso, obrigado. Oi. Então, aqui temos que este gráfico é o bem-estar subjetivo, porque para cada um de nós o bem-estar é uma coisa diferente. O que é verdade para mim, por causa da minha personalidade, é diferente da Patrícia, o que significa bem-estar para ela. E uma coisa que estamos de acordo é que o descanso faz parte deste bem-estar. Então, o que é que temos aqui, neste sentido? De acordo com Lubrinsky, et al. E Sheldon, temos aqui 50% pertence à nossa genética, à nossa base, o que chamam o happiness set point. Portanto, aquela base pelo qual cada um de nós está mais predisposto ao descanso e ao bem-estar. Por exemplo, a Patrícia, quando acorda, eu pergunto-lhe: olha, quão hoje estás alegre? E a Patrícia diz-me, e eu pergunto-lhe, de 0 a 10. E a Patrícia acorda e diz 8. E eu, caramba! E eu ainda estou num 4 ou num 5 a tentar entrar no corpo, ainda depois da noite de sono, mas a Patrícia já está num 8. E eu fico com inveja dela. Portanto, o happiness set point dela é diferente do meu. A base pelo qual eu já estou descansado ou predisposto e com bem-estar. Depois, ações que advêm também de mim. Intencionais. Vale 40%. Portanto, estamos a ver que 90% depende só do que é que acontece comigo. É claro que a relação ser sempre eu e as minhas circunstâncias está sempre em equação. E depois, reparem quanto é que sobra para as circunstâncias. Somente 10%. Mas muitas vezes parece que estes 10% têm muito peso, muita força. Parece que, de repente, eu só me preocupo com a situação do trabalho. De repente, parece que só me preocupo com as finanças. De repente, parece que eu só me preocupo com a doença. De repente, parece que eu só me preocupo... Olha, agora a mim, começou-me a aparecer a tensão arterial. Houve um dia que eu só pensava assim, bolas, que então andei sempre tão bem toda a vida, agora aparecem-me aqui valores doidos. E então, naquele dia, andava assim, viu a tensão arterial a 16, eu era assim, caramba, Patrícia, telefonei já para uma médica que tu conheças. Porque assustei-me com a tensão arterial. Mas estamos a falar de 10%.
Então hoje o desafio é, como é que Cristo pode influenciar os teus 50% e gerar ações intencionais, os 40%, e ainda é dono das circunstâncias. Portanto, Cristo está em 100% da tua vida. Agora, a minha autonomia, a minha independência, não é? A minha suficiência, o meu orgulho, o meu controle, o meu querer andar entusiasmado, e por aí podia dar mais exemplos, parece que chateiam isto tudo. A ação do próprio Cristo em mim. O que a Bíblia chama a carne, Gálatas 5, os frutos da carne, não é? Nesse sentido. Então, a forma como Deus trata cada um é diferente. Por isso, hoje vamos falar de jugo. E Jesus era carpinteiro. Isto não é nenhuma novidade para cada um de nós. O pai era carpinteiro, José. Não estou a falar de Deus Pai, Abba. Mas quem cuidou dele no terreno, portanto, foi José. Também era carpinteiro. Então é natural que Jesus, não havia o Fórum Almada, não havia shoppings para ir comprar um jugo. Era feito pelos carpinteiros. Portanto, Jesus usa a metáfora do jugo para esta vida porque ele era carpinteiro e usa coisas do cotidiano. Então, o jugo era uma coisa que ele sabia fazer bem. Era talvez um tailor-made, um fato à medida da altura. Porque era preciso os animais têm diversas dimensões, e fazer um jugo que serve a um tipo de animal é diferente do que serve a outro tipo de animal. Portanto, o jugo, para ser suave, para se encaixar, para ajudar a puxar a carga, para partilhar, porque era sempre em parelha, 2 animais, e nunca se punha um animal inexperiente com outro inexperiente, havia sempre um mais experiente, para ensinar, para dar sabedoria, para ajudar a puxar a carga para que lado? Para impedir de tomar decisões sozinho, para não serem mais decisões. Então, Jesus vai usar a metáfora do jugo. E é isso que vamos falar hoje, o que é este jugo, não é? Que cargas é que andamos a puxar? Porque se não tivermos este jugo que Jesus preparou para nós, e eu quando falei com a minha irmã, falei do jugo, e ela disse, epá, que imagem horrível, parece que estou ali presa. E eu também tive essa sensação, cada vez que li esta passagem acerca do jugo, não é? Tenho aqui algo que ilustra bem um jugo. Isto é a imitação de um jugo. Se ele não cair... Pois, Jesus diz que é leve, não é? Portanto, aqui à medida que vamos falando sobre este jugo aqui. Então, a batalha da alma, e é o que vamos começar a debulhar hoje, é dentro de nós, não é fora de nós. É dentro de mim mesmo. Eu peço o próximo slide ao Paulo, porque o próximo slide muitas vezes coloca onde é que eu acabo por querer mudar as coisas acerca das dificuldades na minha vida, das lutas da minha vida, das batalhas da minha vida, das aflições da vida. E às vezes quero mudar a geografia. Ok, se eu mudar de casa, se eu mudar de sítio, o problema é que o que se passa dentro de mim vai atrás, não serve. Ok, vou mudar de pessoas, continuo a ter o mesmo problema. Isto vai atrás de mim novamente. Muda as circunstâncias. O problema é que como eu reajo às circunstâncias, está dentro de mim. Então a questão é, onde é que mudar? Somente dentro de mim. E Jesus sabia isto. E é esta passagem que hoje vamos ler acerca do jugo. Mas antes, quero me identificar convosco. É que vivemos tempos em que quase toda a gente está o quê? Cansada. Cansada por fora e cansada, sobretudo, por dentro. É como se fosse um esgotamento da alma, um cansaço da alma, de estarmos a arrastar, estarmos a levantar, estarmos a caminhar, cansados de pessoas às vezes. Ou se calhar sou eu que sou doido e canso-me também das pessoas. Não é? Muita informação, muita solicitação.
E é exatamente este cansaço que Deus fala, que Jesus Cristo fala. Cansados de tentar corresponder, quem não? Cansados de ser fortes o tempo todo, não desarmar. Cansados de provar valor, competência, resultados, performance. E as multinacionais são máquinas trituradoras para isto. Rebentam com o ser humano. Cansados de procurar segurança, precavidos. Cansados até de, sabem de quem mais? Cansados até de nós mesmos. Nesse sentido. E é exatamente este tipo de cansaço que Jesus vai falar acerca do jugo. Então eu vou pedir para projetar Mateus 28, Mateus 11, versos 28 e 29, que vai ser o nosso texto. Que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. É um convite. Quem? Aqueles que sabem muito? Não, todos. E antes Jesus fala, no texto, deixai vir a mim os pequeninos. Os pequeninos somos nós. Se acharmos que não sabemos tudo. Porque isso eram os fariseus, aqueles que punham grandes cargas nas pessoas. Então todos, os pequeninos. Quem? Numa condição, os tais cansados. Cansados de regras, cansados de correções, cansados de um jugo religioso difícil, não baseado na graça, no amor e na misericórdia de Deus, e por isso eu quero responder a Deus com santidade e fazer coisas para Ele em resposta de gratidão. Mas os fariseus da altura era para atingir a perfeição e depois tinham vidas duplas. Tinham agendas ocultas de sentirem-se importantes e por aí vai, inclusive financeiras. Então estes cansados têm toda esta carga, realmente. E mais, e oprimidos. E opressão, não nos esqueçamos que neste tempo havia uma questão muito importante. Israel estava sob o domínio de quem? Dos romanos. 30 a 40% era tributo. Pensem em 30 a 40% do vosso salário antes de pagarem os impostos a Portugal. Ia para Roma. A carga fiscal era terrível. A labuta era terrível. O trabalho era intenso. Então, era uma situação muito difícil. Por isso, os cansados e oprimidos. Mas Jesus não fica por aqui. Diz o que é que acontece? E eu vos aliviarei. Vos aliviarei. E depois diz: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E reparem, há uma conjunção aí, que é, há uma palavrinha que é e não o. Então, coloca a primeira condição em igualdade com a segunda. Por isso diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Portanto, são duas coisas. Quando eu estou no jugo de Jesus, Jesus está comigo, então eu estou a aprender dele. Nesta caminhada, refere-se a caminhada. Não se refere a religião, não se refere quantas vezes vens à igreja. Não se refere se fazes por obrigação para teres melhores relacionamento com Deus, no sentido de que, sim, Deus aceita-me, quantas vezes lês a Bíblia. Não se trata de obras, mas trata-se de aprendizagem, de caminhada, de companhia, de relacionamento, intimidade. Como é que eu posso conhecer alguém? Só tendo intimidade. Relação. Então é disto que estamos aqui a falar neste texto. E depois vem a razão para nós não temermos. Porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Eu posso baixar o meu medo. Jesus me aceita e me encontra exatamente no local onde eu estou. Todo estralhaçado ou como estiver a minha vida. Porque Ele é manso e humilde. É Ele que parece que vem até mim, até para me resgatar e cuidar das minhas feridas. Então temos aqui que Ele é manso e humilde da razão. E sim, e aí aparece outro por causa de tudo isto,
achareis uma coisa que cada ser humano anseia e achareis descanso para a alma. Então, é sobre isto que vamos nos debruçar. Jesus está falando a um público que inclui discípulos e multidões cansadas e sobrecarregadas. E não foi só há 2000 anos. Isso continua nos dias de hoje. E realmente, Deus, antes deste texto, Ele chama os que são fatigados e oprimidos por cargas pesadas. O convite de Jesus não é meramente externo, mas é principalmente interno. O que se passa dentro de mim, o que se passa dentro de ti. Uma mudança da forma de viver, uma mudança da forma de pensar, uma mudança, inclusivamente, da forma de agir nesse sentido. Então agora vou-vos mostrar um vídeo cerca de 8 minutos, fiz ele por inteligência artificial, baseado nos meus apontamentos sobre este texto, e achei engraçado, por isso quero-vos mostrar. Perdoem só um bocadinho a voz ainda artificial, um bocadinho da inteligência artificial, mas está interessante porque ilustra aquele contexto da altura com as imagens inclusivamente. Paulo. Olá e sejam muito bem-vindos. Pensem nisto, há um convite com 2000 anos, feito, imaginem, num mundo sem smartphone, sem braços de entrega e que promete uma coisa que toda a gente procura hoje em dia: descanso. Mas, e se a nossa ideia do que é o descanso estiver, na verdade, completamente errada? É isso que vamos fazer, vamos mergulhar numa das passagens mais conhecidas da história para tentar perceber. E isto leva-nos direitinhos à pergunta central, aquela que vai guiar toda a nossa conversa. E se o descanso, a sério, o verdadeiro, não tiver nada a ver com fazer menos coisas, com ir de férias ou, sei lá, desligar o telemóvel? E se for, em vez disso, uma mudança fundamental naquilo que carregamos connosco todos os dias? Ok, então, para percebermos bem a profundidade deste convite, acho que primeiro temos mesmo de entender o problema. Qual é o problema que ele quer resolver? Vamos lá então. Vamos explorar este mundo de fardos, por assim dizer, a que a mensagem se dirige. Pois, e esta sensação não é de agora, de todo. Como reflete um autor, Jeremy Richardson, a nossa cultura hoje em dia quase que glorifica a agitação, o estar sempre ocupado. Aquela pressão para atingir a perfeição, para sermos sempre mais produtivos, para, fazermos tudo. Ora, isto acaba por criar um esgotamento que vai muito para além do simples cansaço físico. É mesmo um cansaço da alma. E o que é mesmo fascinante nisto tudo é que este sentimento de estar cansado e sobrecarregado é completamente universal. Reparem, no século I, o peso vinha, por exemplo, de impostos romanos brutais e de centenas e centenas de regras religiosas. Hoje os fardos parecem diferentes, não é? Falamos da pressão das redes sociais, daquela necessidade de agradar a toda a gente, do burnout, mas essa sensação de esgotamento na alma, é exatamente a mesma. É exatamente para este sentimento universal de sobrecarga, que aparece uma resposta. E é isso que nos leva diretos à segunda parte da nossa análise, o convite em si. E aqui está ele. Simples, direto, pessoal e até radical. É um convite que não põe condições. Não diz, olha, primeiro é preciso pôr a vida em ordem e só depois é que se pode vir. Nada disso. Diz simplesmente, venham assim como estão. Cansados, sobrecarregados. Agora, atenção, o contexto aqui é absolutamente crucial. Como aponta o académico Jeffrey Nykerk, este convite não foi feito num momento de grande popularidade. Muito pelo contrário. Foi feito num cenário de hostilidade e rejeição cada vez maiores. As cidades onde ele tinha feito milagres estavam, na verdade, a rejeitá-lo. Portanto, esta oferta de graça surge como um contraste, gritante, com a incredulidade que estava por todo o lado. Mas então, o que é que significa mesmo este descanso? Claramente não é só sentarmos-nos e não fazer nada. As fontes teológicas apontam para algo muito, mas muito mais profundo. Estamos a falar do alívio da fadiga espiritual, daquela paz que vem quando se está alinhado com a verdade. E para quem ouvia isto na altura, era também o eco daquele descanso prometido por Deus ao longo de toda a história de Israel. É, no fundo, uma paz na alma. Certo. Portanto, o convite é para o descanso, mas implica uma ação, não é passivo. E isto leva-nos direitinhos à metáfora central de toda esta passagem, a do jugo. Ora, um jugo, para quem ouvia isto na altura, tinha um duplo significado. Por um lado, claro, era uma ferramenta agrícola, aquela que juntava dois bois para partilharem a carga, ou seja, simbolizava parceria.
Mas, e isto é crucial, no discurso religioso da época, a expressão assumir o jugo significava tornar-se discípulo de um rabi, ou seja, submeter-se aos seus ensinamentos. O que Jesus está a fazer, portanto, é a colocar em contraste dois modos de vida completamente diferentes. De um lado, temos o jugo do mundo, que podia ser o legalismo religioso daquela altura, ou, transportando para hoje, a pressão para o desempenho constante. Esse jugo é pesado, é solitário, é baseado em regras. O jugo que ele oferece é outra coisa. É uma parceria, é guiado pela graça e é baseado numa relação. E é isso que o torna, quase que paradoxalmente, suave e leve. E agora, preparem-se porque isto é brilhante. O que o tal académico Nykirk revela na sua investigação é que esta linguagem não era completamente nova. Jesus estava a usar uma estrutura que as pessoas na altura iriam reconhecer logo de outros textos de sabedoria, como, por exemplo, o livro de Ben Sirá, onde a própria sabedoria, personificada, convida as pessoas a assumirem o seu jogo. Mas aqui é que está a reviravolta radical. Os textos antigos diziam: vão até à sabedoria. Jesus diz: venham a mim. Percebem a diferença? Ele não se apresenta como um guia que aponta para o caminho, ele afirma ser o próprio caminho. A personificação viva da sabedoria de Deus. Isto era uma afirmação messiânica de uma audácia incrível para a época. Bom, se assumir o jugo significa tornar-se um aluno, então é lógico que a natureza do professor define toda a experiência de aprendizagem, não é verdade? Vamos ver como é que isto se desenvolve. É que o convite não é só para ter alívio, é para entrar numa relação transformadora de aprendizagem. A frase "aprendei de mim" é mesmo o coração do discipulado. Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. É um processo contínuo de ser moldado pelo mestre. E aprende-se o que é exatamente? Richardson sugere que é algo super prático. É observar o caráter dele, como é que ele tratava os marginalizados, como é que ele respondia sob pressão, o que é que para ele importava mesmo. É um tipo de crescimento que não é movido pela ansiedade, mas sim pelo amor. E há uma citação destacada por Richardson que capta isto na perfeição. Diz que a postura mais natural dele não é um dedo a apontar, mas sim braços abertos. E este é o contraste final. E que contraste! A elite religiosa da altura era vista como bem, como orgulhosa, sempre a acrescentar fardos, a exigir uma perfeição impossível. Jesus apresenta-se como o completo oposto, manso e humilde de coração. Ele não exige que se tenha tudo resolvido para alguém se poder aproximar. Ele encontra as pessoas precisamente no meio da sua desordem. Então, no fim de contas, o que é que resulta de aceitar este convite e este jugo? Bem, isso leva-nos à grande promessa final, o descanso para a alma. E atenção, é mesmo fundamental esclarecer isto. Já o comentador João Calvino salientava que este jugo não significa de maneira nenhuma uma ausência de dificuldades. A vida vai continuar a ter os seus desafios, claro que vai. A promessa é outra. É uma nova capacidade para carregar esses fardos, em parceria, sem deixar que eles nos esmaguem a alma. Eu acho esta analogia, partilhada numa das fontes, absolutamente fantástica. Pensem nas asas de um pássaro. À primeira vista, parecem um peso, não é? Mas, na verdade, são elas que lhe permitem voar. Da mesmíssima forma, este jugo, esta submissão e aprendizagem não é um fardo, mas sim o próprio mecanismo que dá a liberdade e que eleva. Portanto, se quiséssemos resumir, o processo todo pode ser visto em 4 passos. Primeiro, começa com a humildade de vir, de reconhecer a necessidade. Depois, progride para a ação de tomar o jugo. A seguir, continua no processo de aprender. E, finalmente, culmina na experiência de encontrar um descanso. Um descanso que, de facto, não se encontra em mais lado nenhum. No fundo, a mensagem central é esta mesmo. Parceria. O descanso da alma não vem da ausência de uma carga, mas sim da presença de um companheiro que a partilha. A essência de todo este convite é a certeza de que ninguém foi feito para carregar o peso da vida sozinho. E para terminarmos, fica esta pergunta, uma pergunta provocadora, inspirada na reflexão de Richardson, para cada um de nós levar e pensar. Que pesos, que jugos estamos a carregar que, na verdade, nunca nos foram destinados? A pressão para ser perfeito, a necessidade de agradar a todos, o medo de falhar? Fica a reflexão. Obrigado.
Então Jesus não faz convite a pessoas desocupadas. Ele fala a pessoas cansadas por dentro. E muitos de nós aprendemos a viver com o coração sempre em esforço, a tentar acertar, a tentar agradar, a tentar controlar, a tentar não falhar, a tentar ser amado. E Jesus não começa por corrigir o comportamento. Ele começa por revelar o seu coração. E a questão é que já carregas um jugo, quer queiras, quer não. Então eu hoje vou falar de 9 jugos e 9 cansaços. Da batalha interna de cada um. Há o jugo da perfeição. Tenho de fazer tudo certo, que provoca o cansaço da rigidez, culpa e autocobrança constante. E enquanto eu vou falando dos jugos, o desafio é um convite para tu identificares qual é aquele jugo com que te identificas mais. Para saber, ok, qual é o jugo que eu tenho e quero trocar pelo de Jesus. O jugo de ser necessário, valho pelas coisas que faço aos outros, provoca a exaustão emocional, ressentimento escondido. O jugo da performance, tenho de ter sucesso, provoca vazio, ansiedade, desconexão do sentir. O jugo da intensidade emocional, falta-me algo. Então provoca a melancolia, a comparação, o drama interno. O jugo do isolamento. Que é como não tenho energia suficiente para fazer a demanda, a procura dos afazeres da vida que vão para além daqueles que eu pensei. Que provoca retraimento, medo de evasão. 6º, o jugo do medo. E se correr mal? A pessoa está sempre com medo. Então isso provoca o cansaço da ansiedade, da vigilância, da dúvida constante. Também há o jugo da fuga. Tenho de evitar a dor. Estou sempre à procura da próxima questão que me motiva e que me dá mais energia, mais adrenalina. Isto provoca dispersão, é o cansaço da dispersão, da superficialidade, da ansiedade disfarçada. Também temos o jugo do controle. Tenho de ser forte. Claro que isto provoca o cansaço da tensão, da dureza, da solidão interior. E claro, o jugo da autoanulação. É melhor não incomodar. O que provoca o cansaço do apagamento, da passividade e do esquecimento de si. O que é que estamos a falar, na verdade, depois de falar aqui destes 9 jugos e 9 tipos de cansaço? Do meu eu, a minha carne, o meu ego, o meu ser, a minha deformação. Portanto, estamos a falar do medo inconsciente, a tentativa constante de sentir aquilo que cada ser humano procura. Sentir-me amado, respeitado e aceite. E de alguma forma, por causa destes jugos, então inventou esta estratégia de sobrevivência na realidade para conseguir obter estas 3 coisas que tanto tenho sede e tanto preciso e que vou à fonte errada. Mas é uma sobrevivência de cada um de nós para nos sentirmos amados, respeitados e aceites de facto. Por isso, Jesus não diz, não carregues nada. Não carregues nada. Não carregues nada. Jesus não diz isto. O que é que ele diz? Troca de jugo. Troca de jugo. Está comigo. Caminha comigo. Tem intimidade comigo. Estou aqui para te amar, para te dar graça, para te dar misericórdia, para te levantar cada vez que cais. Caminha comigo. Ou seja, troca o jugo do ego pelo jugo da relação comigo. Baseado na parceria, na graça e relação. Baseado aonde? No amor de Jesus. Assim, a consequência natural é que não caminhas sozinho, nem sozinha. Não puxas sozinho, nem sozinha. Não decides, inclusive, o ritmo sozinho, nem sozinha. Porque alguém mais sábio
está contigo como a parelha de animais, como era no antigamente. E por isso as palavras aprendei de mim. Crescimento não é corrigir defeitos. É o Espírito Santo, portanto, não é na minha força pessoal de corrigir defeitos. É o Espírito Santo que vai mudar-me, vai santificar-me, constrange-me e me santifica. É um processo interior, do interior para o exterior. É aprender-se um novo modo de estar. Então Jesus apresenta dois antídotos universais. De um lado, a mansidão, para o controle, reatividade e dureza. A mansidão. Do outro lado, a humildade, para o orgulho, para a autoimagem e a autossuficiência. E isto toca diretamente cada um de nós. Que muitas vezes queremos ser Deus e decidir e achamos que tomamos as melhores decisões. Então Jesus pode dizer para ti algumas destas afirmações. Aprende de mim a mansidão. Aprende de mim a humildade de coração. A receber. Aprende de mim a parar. Aprende de mim a permanecer. Sou manso. Toma o meu jugo, a minha parceria. Aprende de mim a confiar. Aprende de mim a descansar. Aprende de mim a ficar. Sou manso e humilde de coração. Aprende de mim a suavizar. E claro, toma o meu jugo. É um convite, uma parceria. Toma o meu jugo. Aprende de mim a ocupar espaço, a ter a ação certa e não a desapareceres. Então, chegamos ao ponto que é reconhecer os pesos do coração. E convido todos a fechar os olhos, se quiserem, de olhos abertos ou fechados, a terem os dois pés bem pousados no chão e manter as mãos abertas, porque quando eu agarro é assim, quando entrego é assim que faço. É um convite. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. O coração aprende caminhos para sobreviver, mas alguns desses caminhos tornam-se fardos. Alguns vivem com a sensação de que nunca é suficiente. Nota se és tu. Outros sentem que precisam de estar sempre disponíveis. Nota se és tu. Alguns carregam a pressão de ter de vencer. Nota se és tu. Outros vivem com um vazio difícil de explicar. Nota se és tu. Há quem se feche para não se magoar. Nota se és tu. Há quem viva sempre em alerta. Nota se és tu. Há quem fuja da dor. Nota se és tu. Há quem sinta que tem que ser forte o tempo todo. Nota se és tu. E há quem se esconda para não causar problemas. Nota se és tu. Não escolhas com a cabeça. Escuta o Espírito Santo falar ao teu coração. E eu agora vou-te deixar 30 segundos no teu silêncio, enquanto falo estas 9 questões, para tu identificares no teu coração o que é que o Espírito Santo fala ao teu coração, com o qual tu entendes e te identificas. Alguns vivem com a sensação de que nunca é suficiente. Outros sentem que precisam de estar sempre disponíveis. Alguns carregam a pressão de ter de vencer. Outros vivem com um vazio difícil de explicar. Há quem se feche para não se magoar. Há quem viva sempre em alerta. Há quem fuja da dor. Há quem sinta que tem que ser forte o tempo todo. E há quem se esconda para não causar problemas.
Agora que já identificaste, onde sentes esse peso no corpo? Identifica, porque tu não és só cabeça, não és só coração. Também tens um corpo. E que muitas vezes fizemos o divórcio do corpo. Deixámos de aprender a escutar o corpo. Onde sentes esse peso no corpo? O teu corpo fala. Muito bem. E chegamos a outro ponto, que é aprender de Jesus. Trocar o peso pelo descanso. E a passagem diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus não diz: aprendei a fazer. Ele diz: aprendei de mim. Não é eu, é Jesus. O descanso não vem de fazer menos coisas. É engraçado. Porque há alguns que precisam de parar, fazer menos coisas mesmo. Mas o descanso não vem normalmente de fazer menos coisas. Vem de aprender um novo modo de viver com Deus. Um novo modo de viver com Jesus. De facto. Imagina, isto é uma oração guiada. Quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser pode ficar de olhos abertos. Fechar os olhos não tem nada místico, é só para não nos distrairmos. Oremos. Imagina agora que colocas diante de Jesus esse peso que identificaste em ti. Não precisas de explicar. Jesus já conhece o teu coração. Escuta Jesus a dizer: aprende de mim. Eu sou manso. Eu não sou agressivo, sou manso. Eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Respira fundo e sente isto. E ao expirar, larga este peso, entregando a Jesus. Larga o teu jugo, ou o jugo que carregas dos outros, inclusivamente. E convido-te a fazer uma respiração profunda, entregando isto a Jesus. E agora sim, que entregaste nas mãos de Jesus o teu jugo com que lutas e que define a tua vida nas circunstâncias com que lidas, agora recebe o jugo de Jesus. Ele está contigo nesse jugo, nessa caminhada, nessa intimidade, nessa parceria, nessa relação, puxando a carga, o dia a dia. E basta a cada dia o seu mal. E a vida não se resume ao aqui e ao agora. Há mais. Como dizem Hebreus, a esperança, e essa é que é a nossa vida verdadeira e eterna, é a âncora da alma. O que acontecer aqui interessa. Mais do que palavras, é este viver. Recebe este jugo de Jesus. Um jugo que não oprime, que não humilha, que caminha contigo. Fiquemos 20 segundos em silêncio. E agora entramos no outro ponto, que é o descanso da alma. Oração. Cada pessoa carrega um jugo inconsciente. Jesus não nos chama a carregar menos. Chama-nos a carregar com Ele. O descanso não vem de mudar quem nós somos. Vem de Jesus formar o coração por dentro de cada um de nós. A transformação é de dentro para fora. Por isso Jesus apresenta-se manso e humilde de coração,
para que nós possamos ir sem receios, sem medos. Ele não exige que se tenha tudo resolvido na nossa vida para nos aproximarmos dele. Vem como estás. É exatamente aí que eu te quero encontrar. Ele encontra exatamente cada um de nós no nosso caos, na nossa desordem, nas nossas batalhas. É aí que está o verdadeiro encontro. E às vezes no meio da dor, ela é tão intensa e se não passaste isto na vida, a vida encarrega-se disso. Vamos perder entes queridos, vamos perder saúde, vamos perder... A vida nascemos para morrer. Vai haver coisas que vamos perder ao longo da vida, até estarmos na eternidade, no gozo eterno. E no meio da dor, quando ela se intensifica, muitas vezes não conseguimos ouvir Deus, por muito que a gente queira. Ou Deus fala-me e parece só há silêncio. Nessas alturas, eu só consigo ouvir as outras pessoas enviadas por Deus. Porque ouvir Deus eu não consegui ouvir quando isto me aconteceu. E no meu maior momento de aceleração de vida, em N áreas, ali entre os meus 39 e 44 anos, eu resolvi ir até ao Algarve com a minha bicicleta de montanha para ouvir Deus, porque eu não conseguia ouvir Deus. Na Quinta da Anema, ali perto de Olhão. Então, eu andava lá pelos montes de bicicleta e a querer falar com Deus. E eu falava, mas não conseguia ouvir nada de Deus. Lá aos saltos com a bicicleta e sozinho, fui para lá 3 dias. De repente, olho, vejo uma... que não era naquela paisagem normal, vejo uma flor muito bonita, de qual eu me detive, parei. Era uma flor vermelha, parecia quase uma papoila, com o botão lá dentro amarelo. E eu fiquei lindo, extasiado com aquilo que vi. Parei a bicicleta, deitei-a no chão e fui lá colher a flor. E fiquei a olhar para ela, a ver se Jesus falava comigo. E no meio da dor que eu estava, não conseguia, porque eu estava numa depressão. Eu não conseguia ouvir Deus. E então, mas estava entusiasmado com aquela flor, porque era bonita, no meio naquele vale e plano e aquilo que andava por ali. E eu fui cheirar entusiasmado. E fiquei decepcionado. Não cheirava a nada. Uma flor bonita sem cheiro. Fiquei intrigado. E foi nessa altura que Jesus... É como se tivesse-me apertado o coração. Não estás no meu jugo. Tu és como essa flor, bonita e sem cheiro. Aquilo fiquei... De 3 dias foi aquilo que eu trouxe. De facto. E andei aqueles, 5 anos numa major depression, numa depressão maior, em que só via tudo a preto e branco, sem sentir, porque quando a gente enterra as trevas, porque não queremos lidar com isso, também enterramos a luz. Então ficamos sem sentir. Então, nesses 5 anos, eu experimentei de tudo, porque eu queria voltar a sentir vida, queria me sentir vivo. E não sentia nada. E houve uma altura, aí ao 4º ano, que eu fui até um grupo na ICMAV, que é uma igreja ali, que agora está em Sassueiros, acho que é como se chama ali a zona, que eles tinham o grupo do coração ferido, que eram os 12 passos aplicado a este tipo de questões. Os 12 passos é feito por psicólogos cristãos nos Estados Unidos e começou com os Alcoólicos Anónimos. É um processo de terapia baseado no grupo. E ali
eu pude estar. E quando ia ao culto, quando estava a ouvir a palavra, de repente eu sentia-me... Sabem como é que é um bacalhau seco, quando fica de molho? Eu estava seco, mas quando ouvia a palavra, quando ouvia acerca de Deus, parecia que me sentia vivo. E eu não encontrava isto em mais lado nenhum. E só me lembrava das palavras de Pedro. Era a única coisa que ecoava na minha cabeça naquela altura. Para onde é que irei, Senhor? Que só Tu é que tens as palavras da vida eterna. No momento em que eu podia ter encontrado vida e que não encontrei, foi tudo seco, uma devastação, só encontrei vida aqui. Nesta parceria, neste estar com Jesus, neste convite. Para onde é que irei, Senhor? Só Tu é que tens as palavras da vida eterna. Água viva. Se eu não tivesse passado por isto, também não era o homem que sou hoje. Não era o caminho que eu queria, porque eu não gosto de ser forjado na dor. Mas às vezes... Para terminarmos, uma oração. Senhor Jesus, hoje reconhecemos que estamos cansados. Não apenas pelas circunstâncias, mas pelos pesos do coração. Ensinaste-nos que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Recebe os nossos medos, as nossas exigências, as nossas tentativas de controle. Ensina-nos a aprender de Ti. Manso e humilde de coração, para que a nossa alma encontre descanso, o descanso verdadeiro que somente Tu dás. Que não saiamos daqui apenas tocados, mas transformados de coração. Amém, Senhor. Com palavras finais, só vos quero dizer isto. De um lado, o mundo exige o quê? Força. Jesus oferece descanso. O mundo pressiona. Jesus convida. E fica a questão, que jugos nunca foram teus para carregar? O que é que estás passando neste momento? Estás aqui com as circunstâncias? E eu adorei aquela ilustração, que o jugo é como as asas de um pássaro. Se eu fosse um roxinol sem asas e Deus me tivesse colocado asas, eu se calhar diria assim: epá, Deus, estás-me a colocar mais peso. Mas é exatamente essas asas. As asas de um pássaro não são peso, mas um instrumento de liberdade, de facto. Que aprendamos a caminhar com Ele, no ritmo do seu coração. Esta parceria, esta intimidade, para experimentar a paz profunda que só Jesus é que pode dar.